Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. Um fato muito grave e que a mídia, a grande mídia, fez questão de esconder o quanto mais possível. Vocês sabem, a doutora Janja, primeira-dama do Brasil, foi e está na Rússia. Mas o avião em que a Janja viajou em direção à Rússia teve graves problemas para chegar dentro do devido tempo a Moscou. E houve mudança de rota. Países negaram que o avião sobrevoasse os seus espaços aéreos. Algo bastante inusitado, tenho certeza que vocês nunca ouviram dizer que uma primeira-dama do Brasil tenha passado por isso. Aviões da Janja têm que ter rota alterada de voo devido a restrições aéreas. Força Aérea Brasileira altera a rota de voo. Atrasou o avião da Janja por isso. Hoje, o Lula viajou. Vamos ver se terá os mesmos problemas ou não. Força Aérea Brasileira altera a rota de voo da primeira-dama devido a restrições aéreas. Janja, a primeira-dama, destaca ensino de português em Moscou. Janja destacando ensino de português em Moscou antes da chegada de Lula para o dia da vitória, após as complicações aéreas. Sua Excelência, a Janja, está passando por dificuldades. Passou por dificuldades aéreas. Vocês acreditam? Não é brincadeira. Por detrás desse incidente grave se descortina a quem o Brasil está aliado nesse momento no cenário internacional. Na segunda parte desse vídeo, nós vamos falar sobre outra grave, vamos dizer assim, crise enfrentada nesse contexto das relações internacionais do governo Lula. Na Venezuela, na data de hoje, ocorreu algo gravíssimo e o governo Lula está metido nisso. Está aqui, a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, conhecida como Janja, chegou a Moscou no último sábado, 3, para uma visita que antecede a chegada do presidente. O presidente viajou hoje, quarta-feira. Aí o Alckmin, como sempre, vai até o pé da escada de um avião dos shows da FAB, beija, eu ia dizer a careca do Lula, e diz, olha, pode ir, tal, não vou roubar teu cargo, tal, não sei o quê. Prevista a saída de Janja, chegada de Janja, prevista para a noite de terça-feira. A viagem de Janja enfrentou dificuldades com o espaço aéreo. Isso eu estou vendo aqui no site portaltela.com. Está em toda a mídia agora, mas demoraram para dar. Vamos lá. O que diz aqui então? A viagem de Janja enfrentou dificuldades. Com o espaço aéreo de países bálticos que negaram autorização para os sobrevoos. Países bálticos. Quem são os países bálticos? Estônia, Lituânia, entre outros. Quem diria, hein? Até que ponto chegamos? A viagem de Janja enfrentou dificuldades com o espaço aéreo de países bálticos que negaram a autorização para o sobrevoo. Deve ter se sentido muito ofendida, não? A Força Aérea Brasileira, a FAB, teve que alterar a rota do voo que transportava Janja e sua equipe, que deveria passar pela Letônia e Estônia. Porém, a Letônia e a Estônia fez. Será que o governador da Bahia, o bárbaro, no sentido antigo, Jerônimo Rodrigues, vai desejar mandar também o povo da Estônia e da Lituânia para onde disse que deseja mandar Bolsonaro e as dezenas de milhões de bolsonaristas? Segura aí, Jerônimo, segura a língua para não arranjar um problema de ordem internacional. Então, veja, a Força Aérea Brasileira teve que alterar a rota de voo de Janja porque a Letônia e a Estônia disse: vocês aí com essa carga não vão passar por aqui não. A mudança foi necessária devido à recusa desses países em permitir o uso de seu espaço aéreo quando a Lituânia não respondeu ao pedido. A Lituânia sequer respondeu o pedido. A Letônia e a Estônia negaram. A Lituânia sequer respondeu o pedido. O governo brasileiro obteve autorização de última hora para sobrevoar a Finlândia.
A Finlândia é rica, não é báltica, é escandinava. Então é chique a Finlândia. Disse, olha, o cheiro não está muito bom aí em cima, mas podem passar. É brincadeira, gente. Ninguém duvida que a Janja cheire muito bem. Não é verdade? Controvérsias. Bom, interessante porque... Bom, pelo menos a Janja foi de batedora, né? Foi à frente de batedora. Ela é a primeira dama com status de vice-presidenta, né? Não é assim que dizem? E ainda assim negaram. Vocês imaginem, a Força Aérea Brasileira entrando em contato, esse avião, os comandantes entrando em contato com as autoridades da Letônia e da Estônia. Olha, estou aqui, somos da Força Aérea Brasileira, estamos aqui com a primeira-dama, poderosíssima, precisamos seguir a Rússia, passar aí por vocês aí. A Letônia e a Estônia disse, não. Muito bem, chateados, já temerosos, o que faz? Comandante, então fala com a Lituânia, precisamos passar por seu espaço aéreo. A Lituânia não disse nada. Aqui estamos com a primeira-dama. E a Lituânia não disse nada. Apavorados, o Uber do Brasil, que é a FAB, Uber, dessa gente, Uber, Casa da Mãe Joana, táxi aéreo, não é assim que se chama? Aí a Finlândia o salvou. Será que vão fazer a mesma coisa com Lula? Lula está agora em direção à Rússia. Será que novamente a FAB vai ter que dizer, olha, aqui a Força Aérea, estamos aqui com o presidente da República Bananeira, precisamos... E aí? Como ousam? Como ousam fazer isso? Muito bem, querem ver outro vexame? E este é ainda mais grave? Vocês sabem, desde que ocorreu as fraudas, ou um pouco antes na Venezuela, aliados de Corina Machado e até diplomatas de outros países tiveram que se abrigar na Embaixada da Argentina. Não há mais diplomatas na Embaixada da Argentina porque o Maduro brigou com Javier Milei, presidente da Argentina, e expulsou o corpo diplomático da Argentina lá da Venezuela. Aí Lula disse, não... Essa grandiosa diplomacia do Lula, encabeçada pelo fascínora Celso Amorim, pelo boboca e testa de ferro Mauro Vieira e tal. Disseram, não, nós somos assim influentes, nós somos amigos, vocês não estão vendo? Por isso que é bom ser amigo de todos, inclusive de Madurão. Podem ficar aí. Aliados de Corina Machado, que é opositora e perseguida pelo homem das fraudas, o Maduro. O Lula disse, podem ficar vocês aí na Embaixada da Argentina, que nós tomamos conta de vocês, isso não há de ser nada. Colocaram lá uma bandeira brasileira, cortaram água, Maduro não respeitou o Lula, cortaram luz, montaram barricadas em frente a essa ex-embaixada argentina, que naquele momento ali era com bandeira brasileira. Colocavam as noites de madrugada, chegavam lá carros fortemente armados, faziam algazarra para as pessoas, psicológico ali das pessoas ali, os opositores de Maduro que estavam ali. O Lula se meteu e garantiu que protegeria esses que estavam ali escondidos, coitados, se protegendo das fraudas do Maduro dentro da Embaixada da Argentina, e não o fez. E digo mais, talvez menos por incapacidade, mais por desfaçatez. Mais de um ano, dessas pessoas passando grande privação e medo, receios terríveis, ameaças terríveis, dentro da Embaixada Argentina. A Argentina não está mais lá, foi expulsa, e Lula prometeu à comunidade internacional, prometeu e se apresentou para proteger essas pessoas, e não protegeu. Havia risco de vida dessas pessoas, ou melhor, risco de morte dessas pessoas. Desaparecerem, né, como ocorre em democraturas, né, sul-americanas.
Percebendo esse perigo, meus amigos, nas últimas horas houve uma operação de cinema. Os Estados Unidos entrou, as duas formas estão corretas, os Estados Unidos entrou ou entraram na embaixada, em território venezuelano, na embaixada, e resgataram as pessoas que o Lula não conseguiu proteger. Ah, uma coisa terrível isso. Olha aqui. Olha aqui. Não. Porra. Momentinho, pessoal. Vem aqui, por favor. Tudo bem, pessoal? O Maduro mandando recado aqui. Eu tive que me virar nos 30. Olha aqui. Olhem aqui. Essa notícia, sinceramente, olha aqui. Revista Oeste. Estados Unidos resgatam opositores de Nicolás Maduro da Embaixada da Argentina em Caracas. Assessores de Maria Corina estavam asilados havia mais de um ano na embaixada tutelada pelo governo Lula, na capital venezuelana. Os Estados Unidos confirmaram, então, a entrada em solo norte-americano de 5 opositores venezuelanos que estavam asilados na embaixada da Argentina, na capital da Venezuela, lá no prédio tutelado pelo governo de Lula. Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, celebrou o desfecho da missão. Ligado à líder Maria Corina Machado, o grupo deixou o local depois de uma operação de resgate que contou com apoio internacional e sigilo diplomático. O secretário de Estado norte-americano comemorou o desfecho da missão. Disse ele: os Estados Unidos saúdam o bem-sucedido resgate de todos os reféns do regime do Madurão na Embaixada Argentina em Caracas. Depois de uma operação precisa, todos os reféns estão agora em segurança em solo americano. O regime ilegítimo de Nicolás Maduro minou as instituições venezuelanas, violou os direitos humanos e colocou em risco nossa segurança regional. Isso está parecendo aquele filme de Tarantino, né? Não é? De resgate. Isto foi um resgate de pessoas que estavam de fato amedrontadas, coitadas. Mas foi mais do que isso. Foi um recado dos Estados Unidos e dos países democráticos ainda que existem no Ocidente ao regime do Nicolás Maduro e aos seus protetores, China, Irã, Rússia, Brasil. Os aliados deram o seguinte recado: nós entramos aí quando quisermos. Nós podemos fazer isso, fique esperto. Nós somos capazes de entrar aí, inclusive de te pegar, fique esperto. Ou seja, o bicho vai pegar Maduro. O secretário de Estado norte-americano ainda disse o seguinte: a democracia de Maduro coloca em risco a segurança de nossa região. Significa que eles estão atentos a isso, que eles estão querendo botar um fim nisso. Então, quem é aliado da Venezuela? Um grande abraço. Até a próxima.